Boa tarde a todos e a todas. Então, vamos falar de Jesus, que é sempre bom. Então, antes disso, né, é legal a gente fazer uma oração dentro daquilo que nós estamos acostumados a fazer desde sempre, desde crianças. Fechar os nossos olhos um instante. Pedir que Deus nos ilumine, que o nosso querido Jesus Cristo, nosso irmão maior, esteja conosco nesse momento. E que possamos energizar com a oração este lugar de paz e de transformação. Senhor Jesus, muito obrigado por tudo, esteja presente conosco, seja feita a tua vontade, que assim seja. Nós vamos falar sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, mas sempre com um ponto de vista de utilidade na nossa vida, que é a maneira como eu costumo me relacionar com o Espiritismo desde que eu conheci, na busca de melhorar um pouco mais a minha condição de ser reencarnado. É para isso que o Consolador Prometido, o Espiritismo veio, através da mediunidade de muita gente lá no século XIX, na França, Allan Kardec, que organizou as mensagens, mas para nos dar esperança diante dos desafios da vida. Então ele tem muitos detalhes interessantes e simples de compreender, e ele é bastante reflexivo mesmo, filosófico, tipo Minutos de Sabedoria, aquele livrinho do Torres Pastorino, bem popular, para nos aconselhar sempre no sentido de que nós estamos em movimento. Então eu só vou ler um trechinho aqui para que a gente possa harmonizar um pouquinho mais e depois a gente vai falar sobre ele. Então aqui está no capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo: ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Jesus, tendo vindo às cercanias de Cesareia de Filipe, interrogou assim seus discípulos: que dizem os homens com relação ao Filho do Homem? Quem dizem que eu sou? Eles responderam: dizem uns que é João Batista, outros que é Elias, outros que Jeremias ou algum dos profetas. Perguntou-lhes Jesus: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro, tomando a palavra, respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Replicou-lhe Jesus: bem-aventurado és, Simão, filho de Jonas, porque não foram a carne nem o sangue que isso te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. São Mateus. Esse trecho se refere à reencarnação do profeta Elias, que era João Batista, numa outra encarnação, reencarnado como primo de Jesus Cristo. E depois aqui tem a explicação, de quem gosta de ler o Evangelho segundo o Espiritismo, é bom que leia sempre, pode se ler ao acaso. Ele tem uma sistemática bem simples da gente buscar as parábolas de Jesus, que estão nos Evangelhos, na Bíblia mesmo, e fazer essas ligações. Fala sobre reencarnação. Então aqui mais para frente tem o significado, a necessidade da encarnação e da reencarnação. Por que nós estamos neste mundo? Por que nós vemos tanto sofrimento? Por que Deus não nos tira desse vale de lágrimas se nós ainda, depois de tanto penar, continuamos a ver tristezas? Porque há uma esperança sempre em torno da dor, que é a imortalidade da alma, que é a felicidade de sermos filhos que jamais apagaremos as nossas consciências e que estamos a sofrer devido às escolhas que fizemos no processo das reencarnações. Encarnar significa tomar um corpo de carne, uma máquina, né? Vocês devem alguns ter visto o filme Avatar, outros não, mas enfim, uma máquina. Imaginemos que é um carro, o nosso corpo físico, e o espírito, a consciência, o pensamento, entra e faz ele funcionar. Um robô sem inteligência não funciona. A nossa inteligência é a consciência. Essa máquina de carne perfeita, criada por Deus, que é sábio, a inteligência suprema do universo, ela é tão magnífica que a nossa tecnologia vai imitando aos poucos, né, como instrumentos, ferramentas de transformação,
E aí nós vamos encontrando também pela ciência a grandeza de Deus. Essa máquina emprestada por Deus, que é o nosso corpo físico, é justamente para nos movimentarmos na sua direção. Só que nós, muitas vezes, como já não é a nossa primeira encarnação, erramos uma pinha na jornada evolutiva. Acabamos, por alguma razão pessoal, porque a individualidade de cada um é para que a justiça divina se faça, ele precisa ter um senso de individualidade dado para cada um de nós, para que nós, encontrando as parábolas de Jesus, possamos lembrar que ele disse: a cada um será dado segundo as suas obras, que a justiça divina não falha, não erra o endereço, e que ela tem misericórdia e sabedoria mesmo diante do aparente mal se realizando, do aparente conceito de que a vitória daquilo que não é luz está nos derrotando as forças do bem. Deus não nos abandona. Não nos abandona nem que nós queiramos, inclusive. Nem que nós o reneguemos. Nem que nós esperneemos diante daquilo que ainda não compreendemos. Ele é Pai de misericórdia. Nós não torturamos uma criança pequena quando ela comete os mesmos erros, porque ela ainda não tem a consciência de que ela não pode botar o dedo na tomada, que ela não pode mexer no fogo, que ela vai chorar, vai fazer birra, porque isso é um processo de educação. E aos poucos a educação, a nossa aqui na Terra, vai se tornando um pouquinho mais rígida no sentido de responsabilidade e liberdade. Não é? Um conceito, né, de penas e punições. A humanidade que vem nesse processo desde a criação, neste planeta de provas e expiações, que é um dos mundos criados por Deus, dos mais, não quero dizer baixos, mas dos mais iniciantes da escala evolutiva, abaixo deste mundo, mas no início ainda somente os mundos primitivos, são moradas muitas na casa de Deus, no universo infinito de estrelas e de planetas e de consciências, ainda na nossa jornada de provas e expiações em aprendizado, em lapidação de consciência e em amor. Então, lá no passado, antes, né, quando tinha lá os oriundos da Terra, os nativos aqui do planeta, quando vieram outros irmãozinhos nossos, com um pouco mais de inteligência, de outros lugares do universo, e aqui encarnaram e reencarnaram, começaram a ter senso de Deus. Começaram a perceber, e Deus sempre ajudando, que havia algo além de viver, sofrer e desaparecer. Os primitivos ainda, os nômades, quando morria alguém, deixavam para trás, nem sepultavam. Porque a vida deles era comer e tentar viver aquele instinto quase que animal. Mas depois, com um clarão de lucidez, começaram a ter alguns sensos de justiça. Então os primeiros era olho por olho, dente por dente. Se o meu vizinho me roubou, eu posso roubar. Se eu cortar o dedo dele, se ele cortou o meu. E era cada penalidade era paga num sentimento de vingança, aliás, que nós trazemos até hoje em alguns momentos. Em alguns momentos nós fomos vítimas, em alguns momentos fomos vilões, na reencarnação. Precisamos aí encontrar, né, a chave que trava a nossa humildade, que é o orgulho, que não aceita que nós fomos mais imperfeitos do que ainda somos. Porque é isso que nos traz, muitas vezes, um sentimento de autopiedade que não nos permite aceitar com confiança em Deus que qualquer dor vai passar. E que se ela está no nosso endereço, é porque ali nós temos lições a tirar. Não castigos a sofrer, não vingança de Deus, não uma imposição de um pai rígido e cruel, mas de uma justiça divina que quer nos movimentar na imortalidade, nos tirar sempre da zona de conforto e nos levar ao infinito progresso. A vida infinita, cada vez com novos desafios, cada vez com novidades diferentes, sempre observando, né, o que o mundo reflete em nós. Porque é assim que nós vamos evoluindo. Eu não preciso ser um monge budista, não preciso ser um sacerdote
que não tenha relação com a sociedade. É o espelho da sociedade que vai me fazendo refletir. Puxa, aqui eu estou certo, aqui eu estou errado, esse impulso eu preciso conter, aqui eu preciso recomeçar. Então, se nós não tivéssemos a oportunidade de recomeçar, a linha de chegada, que seria a morte do corpo, uns jovens, infelizmente, outros mais idosos, e o chamado juízo final, eu não queria chegar tão cedo, porque vai demorar para mim transformar a minha consciência em paz. Nós temos muitas coisas ainda por resolver com pessoas, nós temos muitas vezes o hábito de deixar para trás os problemas, fingir, colocar na gaveta, não é? E essa zona de conforto, muitas vezes ela se quebra com um problema na família, uma doença, o próprio envelhecimento do corpo, inevitável para todas as pessoas, porque faz parte da justiça de Deus, é uma justiça sábia, porque nos curva muitas vezes o corpo, mas nos traz para o espírito a reflexão de que nós não queremos morrer, nós não vamos morrer. Nós temos aqui a necessidade, então, de entender que essa justiça divina que se faz ao longo dessa repetição de experiências, ela é sempre de um ponto de vista mais sábio, como aquela espiral do quaderno. A vida é um ciclo, a Terra vai girando, nós dormimos, acordamos, tem a expansão da vida, depois ela se fecha de novo, sempre de um ponto de vista mais alto. Como o rio que nunca passa no mesmo lugar, como o tempo que nunca é o mesmo, os dias se repetem, mas nunca são iguais, porque justamente através desse processo nós vamos nos tornando melhores. Ah, mas é muito lenta a humanidade. Como nós podemos saber se a vida é eterna? Que número é comparável ao infinito? Nenhum. Porque qualquer número que nós compararmos ao infinito, ele será um infinito. Né? Quanto que é 10? Quanto que é 1 milhão? Quanto é 1 trilhão perto do infinito, em proporção? Tanto por cento? É 10% do infinito? É 20%? É 30%? Não, não tem matematicamente falando. E a vida é eterna, é infinita. E essa é a bênção de Deus. Ninguém que saiu da minha vida que eu ame, eu perdi. O Divaldo Franco fala isso. Nós não perdemos, nós nos afastamos temporariamente. Quem desencarna vai para o mundo espiritual, que é tão feito de matéria como esse aqui, mas um pouquinho mais suave, nos planos intermediários, ou mais densos, se eles forem mais profundos, daqueles que são mais rebeldes, e existem, infelizmente, né? Irmãozinhos que são mais fracos, que são mais revoltados, que ainda não encontraram a verdade dentro de si, que ainda estão sofrendo a cegueira da disputa de poder, de orgulho, etc. Jesus Cristo disse isso tudo ao fortalecer a justiça de Deus, uma facilidade que o Espiritismo trouxe, assim, vamos dizer, quase que moída de reflexões e mastigada para que fosse fácil compreender quando os nossos corações, já cansados de sofrer, buscam uma solução de verdade. Não quero mais passar por isso, eu cansei. Porque nós temos a tendência de, depois, na hora da dor, sermos humildes. Né? Depois, quando nós damos a volta, recuperamos um nível X de poder, buscamos, muitas vezes, um revanche. É assim o nosso grau de evolução. E eu falo por mim também, nosso grau psicológico geral do planeta Terra, de provas e expiações, é assim. Essas batalhas que estão acontecendo aí no Oriente Médio, um dia um perde, um dia o outro ganha. E os espíritos que vão reencarnando ficam lá nos reinos mais de sofrimento, reencarnam, voltam como homem-bomba. Por isso que muitas vezes uma criança morre de uma casa que caiu em cima. Ela foi um homem-bomba, que numa outra era vilão. Nessa ela voltou reencarnada no espírito de que não foi Deus que colocou lá uma criança para explodir. Seria uma crueldade, né? Seria um Deus masoquista. Eu não confiaria nesse Deus. Né? Esse Deus maquiavélico, cruel, que nos foi colocado como uma imagem de medo para corrigir, nos trouxe dificuldades de abrirmos a consciência para um Deus de amor e de bondade. Dificuldades porque muitas daquelas maldades que nós projetamos nesse Deus cruel, elas eram oriundas de nós próprios, né? Que sempre que podemos, não é, espicaçar, como diz, por orgulho, sempre que queremos dizer, não, eu tinha razão, a gente faz. Para mostrar que temos aí a capacidade de domínio. Se eu tiver razão sempre, eu vou ter seguidores e vou ser um líder. Se eu tiver um líder, eu tenho poder. Se eu tiver poder, eu posso me divertir com isso. Se eu não tiver caráter, se eu não tiver ética, se eu não tiver respeito. E eu não sabia disso. Então veio lá, aos poucos, depois da lei de Talião,
do olho por olho, dente por dente, que não servia para nada, continuava a guerra. Vieram as tábuas dos 10 mandamentos, onde Moisés colocou aquilo que Jesus veio fazer, cumprir no sentido prático. Porque ele podia, e aí a encarnação se faz. Porque nós estamos reencarnados para viver a vida, como ela se apresenta. Porque nós não podemos estar em outro lugar onde nós estamos conscientes. Nós não podemos, agora estamos aqui, depois nós podemos estar na esquina, em casa, em outro lugar. Então nós estamos aonde o nosso pensamento busca, e Jesus veio para nos mostrar como viver. Ele poderia ter ficado num reino espiritual, trabalhando de lá para cá, como se fosse, né, pelo WhatsApp, não é? Ou pela mediunidade, né, pelas comunicações mediúnicas que o Espiritismo descreveu muito bem nas obras mediúnicas, como isso é possível, como isso é científico, como isso é real, como não é ilusão, a possibilidade de comunicarmos com os mundos espirituais. Chico Xavier enxergava as pessoas desencarnadas, Divaldo Franco enxerga, outros médiuns são capazes de ver, de sentir, de ter sonhos, de pensar. Cada vez mais este sexto sentido vai se abrindo nesta era de transformação. Então, poderia muito bem Jesus ter ficado lá num gabinete, entre aspas, né, só para que a gente entenda o conceito de que a vida é a mesma, que ela não tem saltos, sobressaltos, que nós não vamos de repente, né, acordar e sem saber onde estamos, que ambiente estamos, como as coisas mudaram de repente, né? Seria também ruim. Você não tira nem um cão, se você tem um pouco de misericórdia, do lugar onde ele foi criado, porque ele pode morrer, né? Ele está acostumado ali, não se ensina, né? Então ele precisa estar naquele ambiente ali. Então por que Deus faria isso conosco? Nos dá sobressaltos. Esses sobressaltos são nossos. Os nossos impulsos, às vezes maltratados dentro de nós, que precisam de cura, que precisam de tratamento entre nossas orações, entre o nosso cuidado com a alimentação, entre o nosso cuidado com a maneira de tratarmos a vida. Jesus encarnou para demonstrar humildade. Veio, então, tomou um corpo físico, fez toda uma preparação, foi um bom filho, foi um bom cidadão, porque ele diria que era para dar os impostos a César, o que era material, porque era dar a César o que era de César. Apesar de muitos acharem que ele era um revolucionário e que ele traria uma revolução pela espada, a confusão que foi feita por muitos, porque perguntou a Herodes para ele, por que isto é? Rei, né? Cadê o teu exército? Por que não veio? Jesus disse, olha, eu poderia, com uma legião de anjos, derrotar esse império romano, que aqui está oprimindo essas pessoas. Mas o meu reino não é deste mundo. E as minhas palavras não passarão. Porque ele sabia a noção de imortalidade da alma. Vai cair o teu império, o teu poder vem do César, o meu vem de Deus. E não sobrará pedra sobre pedra, mas minhas palavras não passarão. Porque era um poder maior. E ele pregou a não violência. Ele aceitou a outra face, porque também saberia, né, que não combater o mal seja sábio. Né? Nós temos que combater o mal, evidentemente. Não é aquela visão de um Jesus Cristo derrotado. Mas ele sabia que gerar ali um movimento de guerra seria muito ruim para a sua missão. Assim como outros filósofos, né? Tem aqui no Evangelho essa pergunta, no Livro dos Espíritos, se o mal precisa ser combatido. Sim, se ele vai gerar um mal maior, tem que ser combatido, tem que ter o poder de polícia, tem que ter a justiça. Isso tudo faz parte, para que nós não confundamos que a doutrina espírita ou a doutrina cristã é uma doutrina de submissão cega, de sofrimento, né, tolo, incapaz de encontrar felicidade através, né, do esforço, da boa vontade e da confiança em Deus. Mesmo que, como disse Jesus, a felicidade não é deste mundo. Porque é evidente, dentro desta visão, de que demora a vida para se consolidar a imagem e semelhança de Deus, que é o Senhor Criador do Universo, ou seja, que sejamos como Jesus na sua encarnação humilde, fazer o bem, fazer milagres. Milagres porque não eram conhecidos pela ciência até hoje, alguns não são, mas que tem explicação científica, fazer uma pessoa que tem uma perna quebrada curar-se, né, ligar ali os ossos, a própria natureza faz isso, só que leva mais tempo. É uma perna, se você colocar a perna de volta no lugar, ela se regenera, o osso se regenera. Como esse milagre acontece? As células se multiplicam dentro da gente e o osso se reconstrói.
Isso é uma coisa que a ciência explica até um certo ponto. Da onde é que vem essa célula? Como é que nós entramos no útero de uma mãe com duas células e estamos aqui falando agora? Isso ainda a ciência explica, mas do ponto de vista material. A ciência de Deus, que é muito mais sábia do que a nossa e é infinita também, traz a possibilidade de, através de energias invisíveis, o poder que Jesus Cristo tinha de mentalizar universos, curar uma perna em tempo recorde, imediatamente. Então, um paralítico que estava lá com a coluna quebrada, que hoje já tem, né, a possibilidade, o Dr. Miguel Nicoleles, aliás, que é um brasileiro neurocirurgião, neurocientista muito inteligente, na Copa do Mundo de 2014, ele tinha, que não se deu muita atenção, ele tinha um robô lá movido pelo pensamento que chutava uma bola. Não se deu bola para isso, mas é magnífica o poder do pensamento agindo na tecnologia. Jesus, que disse que nós faríamos o que ele fez, e muito mais se tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, e isso só se conquista através da reencarnação, porque eu não consigo fazer isso numa encarnação só, bem que eu gostaria, mas não é possível. Fazia milagres com o poder do pensamento, já regenerava, acelerava aquele metabolismo celular e a célula imediatamente se reconstruía, o que levaria 6 meses, leva 30 segundos. Basicamente, entendendo isso, nós começamos a ter, com humildade, um sentimento de esperança, de continuidade, de grandeza. Eu posso escolher estacionar. Posso parar minhas pernas, sentar num banco e esperar o tempo passar, como diz, né, o músico, né, com a boca cheia de dentes, esperando a morte chegar. Mas essa morte não vai me fazer esquecer a consciência. Eu posso ficar obscurecido por um tempo. Muitos ficam apegados aos seus despojos após, porque é aí que está a misericórdia também de entendermos a porta do mistério da fé, saber que existem mundos paralelos ao nosso, que são, como dissemos, tem cadeiras, tem mesa, tem estrutura, não é nada que vai nos tornar fantasmagóricos, para que não nos assustemos exageradamente com a necessidade de deixarmos para trás aquilo que não passa no túmulo, né? Nenhuma agulha. Só a consciência passa. A única coisa que passa pela dimensão da morte do corpo é a consciência. Mas essa é a nossa vida. Onde está o teu tesouro, está o teu coração, disse Jesus. Se o nosso tesouro for a matéria, infelizmente, para nós mesmos, nós vamos ficar sentados na frente do gerente do banco. Coitado do gerente do banco, né, que deve estar cheio lá de gente esperando, né, atendimento. O Divaldo Franco tinha isso, vocês não lembram, vou repetir. O Divaldo Franco, quando começou a carreira de funcionário público dele, ele atendia pessoas que vinham lá em espírito, que não sabiam que tinham morrido, e iam lá consultar a aposentadoria. E achavam que ele era maluco, porque ele levantava da escrivaninha, né, isso lá nos anos 40, por aí, sei lá, 50, um pouquinho antes até, porque ele tem 95 anos. E atendia, mas Divaldo, não tem ninguém aí. Não? Aí ele buscava lá a ficha da pessoa, o nome, e estava lá, não, mas ele mostrava. Daí ele conversou com o chefe dele, entendeu? Então ele combinou com o colega. Quando ele tinha que atender, ele perguntava para o colega. Se o colega estava vendo a pessoa, ele ia lá e atendia, para não entender o espírito. Então muita gente não sabe que desencarnou. E como é que a gente sabe? Temos que acostumarmos a rezar, a colocar Deus na presença da gente. Colocar Jesus Cristo, que é maior que todos os irmãos que aqui estavam. Então ele dizia também, ninguém vai a Deus se não for por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, porque ele foi o responsável por viver com perfeição neste planeta. O ser mais iluminado que passou aqui na Terra foi Jesus Cristo. Todas as religiões cristãs têm sabedoria. Ele disse, a árvore boa dá bons frutos, a árvore má secará. Então não é só o Espiritismo que faz a fé florescer. O Espiritismo nos traz essa consciência da reencarnação, dos mundos espirituais, porque nós temos um pouco mais de abertura para isso já de outras vidas. Mas a pessoa que gosta da visão evangélica do cristianismo, ela precisa daquele momento estar lá. Porque ela não vai entender, não vai aceitar essa maneira de pensar. Mas aquilo também vai ajudá-la. Um só rebanho e um só pastor, Jesus Cristo. Ajuda-te que o céu te ajudará. Nos dando a noção de que existe alguém, um sistema maior que o nosso, para nos ajudar. Buscai e achareis, que se buscarmos a Deus, Ele vai nos atender. Qual pai que o filho pede um pedaço de pão, ele oferece uma serpente, uma pedra? E assim por diante, nos dando a certeza que temos proteção espiritual. E que já falamos num outro momento que esse sofrimento não é que estamos vivendo no mundo, não só no Rio Grande do Sul,
não é somente um resgate kármico. É, infelizmente, o resultado de uma grande espera que nós temos todos dentro de nós, de resolvermos as coisas no último minuto do segundo tempo, né? Porque aí é tarde demais, às vezes. Já se criou aquela energia que nós fomos ao longo do tempo pensando. Eu vou pensando, vou colocando coisas em cima de uma montanha de entulhos até que ela desmorona. Ah, amanhã eu resolvo. Amanhã eu resolvo. Amanhã eu resolvo. E nós não podemos deixar para trás. Jesus disse também por parábolas isso. Vá, te acerte com o teu irmão antes que ele te leve ao juiz e o juiz te condene. Não é Deus que condena. Deus não julga. Deus é impassível, inclusive, a nossa revolta contra ele, porque sabendo do nosso princípio de evolução ainda em bases mais próximas de sermos reacionários como solucionadores de problemas, ou seja, nos irritamos, brigamos, travamos. Algumas pessoas têm mais habilidade, essas até é bom que ocupem cargos de habilidade, mas outros não. Às vezes eu tenho coisas que eu não consigo nem fazer. Se eu não chamar um encanador, eu não vou saber arrumar um cano. Né? Eu vou destruir o sistema, né? Enfim. Coisas que nós não sabemos fazer, outras pessoas sabem. Então, cada um dentro das suas habilidades, dentro daquilo que sabemos fazer, dentro daquilo que podemos e criamos dentro de nós, entender que a transformação para o bem é uma constante realidade, é o chamamento da vida. Tudo passa. A dor vai passar, a velhice vai passar. Nós vamos um dia deitar e agradecidos, como já fizemos muitas vezes. Às vezes ainda a gente se apavora um pouquinho, porque é chato, né? Nós vemos, ainda mais na era da fotografia, então você vai olhar uma fotografia lá de 20 anos atrás, você vê o quanto a gente se transforma, né? Muito rápido, muitas vezes, com maior ou menor nível de sofrimento, mas no sentido de que o exemplo que Jesus nos deu de vivermos com esperança, em nenhum momento, se possível, vacilarmos, ou sempre que vacilarmos um pouquinho, voltarmos a Deus, que sempre nos recebe com os braços abertos de um pai que recebe o filho pródigo. Então, vejam que cada ponto de reflexão nos leva a uma parábola. Todos eles podem ser ligados. Ah, eu me desencontrei de Deus, eu peguei a minha herança e fui ao mundo. Já gastei a minha herança, mas a minha família ficou lá. Um pai que recebe um filho perdido, e dizem que há mais alegria, né, no céu, pela regeneração de um espírito, né, do que todos aqueles que já estão regenerados no bem. Não é que esses não tenham valor, é claro que tem, porque esses já não têm ciúmes. Porque o filho pródigo gerou ciúmes dos irmãos que ali estavam, e disseram, tá, mas eu estou aqui, aí tu vai receber esse irmão, eu estou aqui cuidando de ti, ele foi ao mundo, te deu prejuízo, e você recebe ele de braços abertos? Não é? Esse é amor incondicional. Então, peguemos esse sentimento de pai, multipliquemos, ou mãe, né? Porque pai é só uma maneira de se referir verbalmente, infinitos, e tentemos projetar, se nós não conseguimos ainda sentir, com o coração, porque o coração faz sentir o que o cérebro entende e aceita. O cérebro é uma máquina, eu estou falando do pensamento, a mente, né? O cérebro, ele apenas funciona de acordo com o meu espírito, manda a energia, ele funciona e faz com que eu haja na direção dos conceitos que eu busco. Amar a Deus sobre todas as coisas significa também, eu vou um pouquinho além dos 30 minutos que o senhor pediu, então nós vamos pautar aqui em 45 minutos, o passe vai ser coletivo hoje, tá? Só para fazer uma... Então todos estaremos em casa dentro do horários programados para o sábado, mas como eles optaram para fazer o passe coletivo, a gente vai até os 45 minutos aqui da nossa conversa, então eu vou calcular mais 15 minutos aqui de diálogo, para que a gente entenda, e tudo aquilo que eu aqui trago como exercício verbal de construção reflexiva, de pensamento evangélico cristão, é o que eu busco entender na minha vida também. Porque é aí que está, né? Muita gente acha que passar por este planeta sem dor e sem sofrimento é uma grande aventura. E a esses que são os felizes. E até tendemos, né, em algum momento, nos comparar com grandes fortunas, com pessoas que muitas vezes, né, passam a vida toda e tem que fazer o seu resgate, sua prova final lá aos 95 anos, quase aos 100 anos de idade. E a gente não sabe quais são. Né? Existem pessoas que fogem do corpo físico já na idade da velhice porque não tem esperanças.
porque acham que a família muitas vezes está achando que eles são um incômodo, muitas vezes a solidão é muito grande, o medo de cair numa prisão física, né? De perder a consciência, de perder a lucidez, de uma demência, parece realmente assustador. Então opta-se pela fuga, porque a falta de uma construção segura da fé é isso que nos vai fazer fortes, inabaláveis diante. Não é que a gente não vá cometer algum lamento. Ser forte, ser inabalável não é suprimir o medo, mas é entender o medo. Ele tem uma função de prudência também. Ele tem uma função pedagógica, de planejar o nosso destino. Se eu não tiver medo de atravessar a rua num sinal verde com um monte de carro passando, eu sou um suicida. Então eu tenho que ter uma certa prudência. É filosófico, eu sei que é lógico, mas ao falarmos em parábolas, nós conseguimos comparar com sentimentos ocultos que todos têm os seus medos. Todos têm os seus medos. Muita gente tem medo hoje em dia de ter filhos, porque acha que o mundo está tão triste, não é? E que ter filho, além de ser um gasto material, é um incômodo e que vai jogar eles para o mundo, porque não confiam em Deus. Não confiam na proteção de Deus. Os filhos são de Deus, nós somos pais ou mães carnais apenas. Não é? Amar a Deus sobre todas as coisas, então, meus amigos e amigas, é amar a próximo como a si mesmo, é entender dentro de nós que essa jornada evolutiva, ela tem um destino. É nos tornarmos cada vez melhores, mais próximos dessa possibilidade. Sempre posso imaginar o melhor. Né? Sempre é possível imaginar o melhor. Eu estou de mudança de casa, né? Então quando eu acho que eu coloquei uma estante ali, que ela nunca mais vai se mexer, ela se mexe. Pode acreditar que elas vão achar algum lugar que eu vou ter que carregar de novo. Né? Então isso é o universo. Nós achamos que estamos aqui agora, né? Essas pessoas que estamos vivendo, nós todos temos milhares de experiências materiais para contar. Não, agora eu comprei aqui uma casa, meus filhos estão formados, eu me aposentei, eu vou ficar aqui para sempre, né? Daí dá uma tempestade, leva minha casa e minha empresa e minha família, e eu fico sozinho e me transformo numa pessoa dependente do sistema de caridade. Por quê? Nós lembremos que os romanos, lá no início da era cristã e antes disso, quando eles invadiam um território que eles não gostavam, eles salgavam a terra das pessoas, botavam fogo nas plantações para dominar o território. Eles passavam com os cavalos por cima das aldeias e matavam as crianças e os idosos, não é? E sequestravam as mulheres. Só para citar os romanos, fora os outros, não é? Na Polônia, aqui agora na Segunda Guerra Mundial, se fez a mesma coisa. Stalin, que foi um ditador soviético, antes de invadir a Polônia, ele deixou as pessoas morrer de fome. Né? Não podia, ele salgou novamente as coisas. O que aconteceu com ele? Ele morreu, mas morreu e ficou por isso mesmo. E por que aquelas pessoas sofreram tanto? Ah, porque Deus é cruel? Não. Deus é amor. Ele aproxima nós que nos inimizamos de uns ou de outros para que as pessoas se entendam. Aí vem o meu vizinho reclamar de uma coisa errada que eu fiz, ou vice-versa, e eu digo, olha, o problema é meu, tu quer, aceita, tu não quer, não aceita. E a guerra continua, na outra vez vai ser ele. Até que vira uma guerra. Mesmo que nessa vida eu ache que eu estou sendo humilde e eu fui educado, eu posso não ter sido em algum momento. Não existe erro. Existe Deus. Existe, então, quando eu não posso resolver a causa da aflição, que está aqui no Evangelho, causas anteriores das aflições, é por isso que a reencarnação precisa ser compreendida dentro da doutrina espírita e aceita como uma forma de reflexão para o presente. Não apenas para nos dar esperança, bom, beleza, não vou morrer, mas para que serve eu saber que eu não vou, que eu sou eterno? Às vezes eu até preferia descansar um pouquinho, né? Tirar umas férias dos problemas, né? Todo mundo tem, e Deus depois da tempestade sempre nos dá uma bonança. Aqui nós estamos na escola. Tem momentos felizes, momentos tristes, momentos de saudade, momentos de aprofundamento da lição, momentos mais rápidos, momentos mais devagar. Mas por quê? Eu sou diferente de você, você é diferente do outro, e algumas leis nos irmanam. Onde estão, né, as causas das nossas aflições? Se eu não encontro nessa vida, se nessa vida eu fui totalmente abstêmio, jamais eu coloquei nada de álcool na minha boca. E aos 50 anos eu tenho uma cirrose no fígado. Por quê? Porque o meu perispírito está doente. O meu corpo espiritual, a minha matriz,
quando a gente faz aqueles bolinhos de chuva, a gente tem, né, aquela forminha, tu mete o bolinho dentro e ele fica, né? Então, a minha receita espiritual está doente. Então, na outra vida é certo que eu bebi muito e estraguei o meu fígado espiritual. Quando eu volto, né, para reencarnar, geneticamente, meu pai e minha mãe me doam lá a sua carga, né, de herança, mas o meu fígado, que está fraquinho, lá não consigo fazer um fígado molde de um fígado bom. Hoje tem inclusive as impressoras 3D. Né? O meu projeto eu boto lá um projeto mal feito, na impressora vai fazer uma coisa errada, torta. Né? Então, tem freiras que sofrem de câncer de pulmão, que nunca fumaram um cigarro, nunca tiveram problema com fumaça. Pessoas boníssimas que têm um câncer no cérebro, de onde é que vem essa expiação? E mesmo que isso seja necessário, essa dor seja necessária, porque nós não podemos demonizar a dor, achar que a dor, que Deus, quando Ele coloca a dor, Ele é cruel, ou que se essa dor não é oriunda de Deus, toda dor é uma culpa. A dor é um aprendizado. Porque não temos que falar em culpa mais. Responsabilidade. Senão não vai ter, sempre vai ter alguém para nos apontar o dedo, ou a gente vai se trair e vai apontar o dedo para alguém. Vai dizer, viu, na outra vida foi isso aí, agora tá pagando, né? Sempre tem uma leviandade nessa sensação, né, de achar que temos a razão plena. Por isso mesmo, com muito cuidado para concluir, né, em 5 minutos, que Allan Kardec colocou fora da caridade não a salvação. A bandeira espírita, ela é o consolador prometido porque ela nos trouxe toda essa matemática, toda essa realidade, inclusive cinematográfica e literária, de que existem muitas dimensões. Nós estamos numa delas. Né? É fácil de entender, nós estamos numa delas, mas não quer dizer que outras não existem. Aqui tem uma sala, não estou vendo o que tem na outra sala ali. Ó. Se eu tivesse visão de raio-x, eu atravessava a parede. Aliás, aquele quadro ali mostra muito bem como Jesus fazia as curas, a luz saindo, né? Então, se eu pudesse ter a visão de raio-x, eu veria o que está acontecendo lá no porão, na outra sala. Então, o que acontece? O médium vidente, que consegue, no futuro todos seremos, ainda não somos, né? Ele vai, mediunidade significa um sexto sentido, veremos através das paredes das dimensões. Então, eu vou ver o que é melhor, o que é pior, eu vou procurar melhorar o que eu posso, né? Mas é Deus que resolve as coisas mais do que nós. Por isso que está no Pai Nosso. Seja feita a vossa vontade. Quando eu rezo, quando eu peço para Deus que me ajude, quando eu peço, Deus, olha, eu preciso resolver tal problema, eu estou num labirinto, eu estou num beco sem saída, não sei o que fazer, lembre-se de dizer, seja feita a vossa vontade e de estar preparado para aceitar isso. Né? Se eu tiver que desencarnar e deixar meus filhos hoje, seria muito triste para mim, ou minha mãe, ou qualquer um que eu amo. Eu vou encontrar talvez outros filhos do outro lado, né? Porque com 1 milhão de encarnações eu devo ter tido 1 milhão de filhos, eu não sei. Mas eu tenho aqueles que eu amo no momento. Mas quantos já foram, né? Que a gente ama também, que estão lá vivendo, trabalhando. A gente se adapta na transformação, como eu pegar um avião, atravessar o oceano e encontrar alguém que está lá na Europa. Num futuro não tão distante, nós teremos inclusive contato com isso. Veja como Deus é bom, que nos deu tecnologia para irmos ao Japão. E nós falamos com o Japão em 1 segundo pelo WhatsApp. Viva a voz, vendo as pessoas. O fax eu já achava um milagre. Né? O sinal de fumaça, então, era uma coisa, né? Mas o telégrafo, né? Você tem na Segunda Guerra, por exemplo, né? Que eles faziam as mensagens criptografadas. Então veja como Deus nos dá. A saudade minimiza, né, a distância através da tecnologia. No futuro, isso já está previsto, não eu estou dizendo, tá? Não estou inventando nada. O Chico Xavier dizia, o Geraldinho, que herdou o espólio do Chico Xavier, dizia, existem já pesquisas que daqui a alguns anos nós teremos um aparelho como o celular, que além de ver no Japão, nós veremos o plano espiritual. Então tem uma colônia espiritual aqui em cima, né? Nós teremos contato, poderemos ter ligação. Não sei se teremos crédito, é bem lógica a questão. Né? Porque se eu preciso ligar para alguém, eu tenho que ter merecimento para comprar um crédito, né? Com a operadora. Então é a mesma coisa, é a mesma lógica. Se eu tiver crédito, eu vejo a luz. Se não, eu vou me arrastando entre luz e sombras, levianamente, rolando, até que eu canse, né?
E até que eu encontre, né, a estabilidade. É como aquela luz que fica piscando no temporal. Uma hora tem luz, uma hora não tem, uma hora, né? Essa é a mensagem que eu gostaria de passar. Tenhamos esperança que isso tudo se consolida naturalmente em nós, né? É claro que a gente não pensa isso às vezes a consertar uma máquina de lavar, que o cano não para de vazar. Mas, se a gente para e pensa e senta, a gente vê que até nisso tem uma lição de paciência, de amor e de bondade. Deus é bom, tudo passa, as tragédias também. Eu agradeço a vocês pela atenção e pela oportunidade de aqui estar mandando por compromisso essa mensagem ao coração de todos e ao meu próprio coração, que se reflita em luz o nosso esforço de sermos cada minuto mais próximos de Deus, temos paciência com aqueles que nos espicaçam a vontade, o orgulho e ao inimigo principalmente. Então, em oração, né? Muito obrigado a todos. Né? Vamos concluir esse momento para passarmos para o passo coletivo. Peço que feche os olhos primeiramente para a gente encerrar. Muito obrigado, Senhor Deus, que aquilo que é lançado diante de Ti, através desse instrumento simples, transformado em palavras, sirva para que nós possamos semear, pelo menos, algo de significativo a todos nós, na certeza de que o bem sempre se faz. Seja feito da vontade, obrigado por este momento e que assim seja. Muito obrigado.